em 2026, o que esperar, qual o valor mais aproximado aí, qual a previsão do salário mínimo em 2026 e como ele é calculado. Eu sou o Luiz e esse é mais um vídeo aqui no canal que a gente vai abordar e aprofundar aí mais nesse assunto do salário mínimo. O salário mínimo, ele não é simplesmente um valor que é inventado, tá? Ele não é um valor que eles falam, o valor vai ser X ou Y e é isso. Não, ele é feito um cálculo. Em 2025, a gente teve aí salário mínimo de 1.518, que foi um aumento, se eu não estou enganado, de 7,3%, se eu não me engano, tá? Cerca de 60% dos brasileiros dependem e recebem um salário mínimo. Então, o valor ali do salário mínimo, ele influencia diretamente milhares de pessoas, milhares de famílias, tá? Ele é calculado com base em dois fatores principais. O primeiro é o INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, porém ele é voltado para a inflação em famílias de baixa renda, tudo bem? E o segundo fator é justamente o crescimento do PIB. Por mais que o INPC tenha sido muito grande, se a gente não tiver tido um crescimento no PIB, isso vai alterar aí o valor, né, o ajuste do salário mínimo. E a gente vai ter uma regra de que esse limite vai ser de no máximo 2,5% de ganho real. O que é isso? Como que funciona isso? Vamos lá. Se a gente tiver um INPC ali, vamos supor de 4%, tá bom? E aí a gente teve ali um crescimento do PIB também de 4%. Estou estipulando valores aqui aleatoriamente. Então a gente teria um ajuste do salário mínimo em 8%. Mas aí a gente vai supor que a inflação, tá? Vou colocar ela aqui, que a inflação tenha sido de 5%. Se dessa forma aqui, o que acontece? Como o crescimento do salário mínimo, né? O ajuste do salário mínimo deveria ser 8%, menos os 5% que foi a inflação, a gente teria aí 3% de ganho real, entendeu? O ganho real é a diferença, né, de quanto que algo aumentou ali de valor, menos qual foi o valor da inflação, entende? Então, a regra do salário mínimo aí é que é de no máximo 2,5%. Então, os 8% vai ser reduzido para 7,5%, porque aí tá atendendo, né? Tá atendendo a regra aí de no máximo 2,5% de ganho real, tá? Qual que é as previsões para 2026? Sem enrolação aí, as previsões é de 1.630. Meu objetivo nesse vídeo não é só dar uma previsão, como também explicar justamente como que é feito isso, tá? Em 2025, né, como eu disse, lá, a gente teve um aumento aí, então a letra é muito pequena, mas foi 7,37%, que representou aí um aumento de representou aí um aumento de 112 reais, tá? E aí em 2026 a gente está tendo essa previsão aí de 1.630, mas isso pode mudar, pessoal, porque como eu disse, tem fatores aí que vão estar influenciando bastante. Se o INPC, tá? Os motivos dessa previsão aí estão aqui no cantinho. É justamente um INPC projetado aí de 5,2%, né, da inflação, e a parte do PIB está projetada aí para 2,5%, né? Como eu disse, até o final do ano a gente ainda pode mudar, né? Essas projeções podem mudar, mas o mais previsível aí é que realmente fique algo em torno aí de R$ 1.600, tá? Até a letra tá muito feia aqui. R$ 1.600 ali até talvez 1.650, tá? Essas aí são o que a gente está prevendo. Os riscos e os outros cenários que podem acontecer, tá?
Isso aqui é basicamente o cenário otimista, é que se o PIB, tá, for maior do que 2% e o NPC for menor do que 5%. O que que significa isso? Como eu tinha mostrado lá no começo, o NPC ele é o índice da inflação, né? Que mede ali o ajuste de preço ao consumidor, né? Que aí ele está bem relacionado com o que a inflação influencia ali em famílias de baixa renda. Então, quando a gente tem um INPC muito grande, isso também significa que a gente perdeu dinheiro no decorrer do ano, que o nosso dinheiro desvalorizou. Então, um cenário muito otimista é que o PIB cresça mais e o NPC fique menor, entende? E aí fica aí naquele limite ali de 2,5%, como eu tinha dito antes. A gente vai ter o cenário neutro, que é um PIB aproximado de 2% e NPC aproximado de 5%, e o cenário pessimista, né, que é um PIB menor do que 2 e o NPC, né, uma inflação ao consumidor maior do que 5,2%, tá? Se o PIB em 2025 for menor do que 2%, o reajuste pode ser reduzido. Inflação acima do esperado pressiona o INPC, diminuindo o ganho real, que, como eu tinha dito lá anteriormente, o ganho real é aquela diferença que eu mostrei. Conclusão: planeje suas finanças. 2026, a previsão é essa, mas ainda pode mudar. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você, que eu possa ter explicado de uma forma correta aí, né? Que você tenha entendido aí como que funciona esse conta. E muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se foi útil para você, peço que deixe um like, compartilhe e muito obrigado pelo seu tempo.